Olá, camaradas! Eu sou Renata Menezes, do Coletivo de Juventude do MST, e hoje vamos para mais uma análise de conjuntura semanal. Na análise de conjuntura dessa semana, nós vamos tratar um pouco sobre os motivos que levaram à prisão do companheiro Paulo Galo, sobre as representações simbólicas que envolvem a queima da estátua do Borba Gato, o incêndio na Cinemateca em São Paulo. Vamos falar também um pouco sobre a Semana da Juventude que se aproxima e também sobre as diferentes perspectivas sobre agricultura a partir dessa imagem que a SECOM lança aí no Dia do Agricultor. E comentar muito rapidamente a derrota do Bolsonaro sobre a PEC do voto impresso. E vamos lá. Bom, nós estivemos acompanhando, neste último dia 24 de julho, que foi dia de mobilização nacional pelo Fora Bolsonaro, e que também teve uma ação que marcou bastante, que foi a queima, da estátua do bandeirante Borba Gato ali em São Paulo, ação organizada pelo coletivo Revolução Periférica e que trouxe à tona diversos debates em torno às representações, as simbologias e as memórias que estão preservadas nas cidades, os monumentos, enfim. Essa ação, ela teve como consequência, a prisão preventiva do companheiro Paulo Galo e da sua companheira, sua esposa, a Jéssica. E o que é essa polêmica, o que é esse debate, essa discussão que está em torno da ação? Nós temos na cultura brasileira, nós temos em diversas cidades, vamos pegar aí o exemplo de São Paulo, algumas representações, estátuas, monumentos que mitificam, que trazem uma ideia heróica, brava, de heróis e símbolos nacionais, a partir de uma situação, de um período histórico que foi marcado pelo genocídio dos povos originários, que foi marcado pela escravidão dos povos negros, que foi marcado pela violência contra as mulheres, que foi a colonização, que foi o período da colonização, o período da república ainda, com a figura dos bandeirantes aqui no estado de São Paulo, esses bandeirantes que são lidos pela história oficial como os desbravadores, como os heróis, como os responsáveis pelo desenvolvimento do nosso país. Essa leitura e essa visão, elas marcam um posicionamento de quem são os sujeitos e sujeitas que merecem ser homenageados a partir da história. E coloca mitos, criam mitos sobre quem são essas figuras, mitos que não condizem com a realidade e mitos que estão sustentados a partir da violência. Os bandeirantes paulistas foram muito responsáveis pelo genocídio indígena que a gente vive no país, foram responsáveis pela perseguição dos negros e negras. E esse movimento que vem buscando derrubar estátuas dessas figuras, que por vezes são quase cristalizadas, endeusadas, vem justamente contrapor essa narrativa e apresentar uma outra, daqueles e daquelas que não estiveram nem nos livros de história, nem são homenageados por estátuas. Então, não à toa, o debate em torno da estátua do Borba Gato traz questões muito mais profundas e anteriores do que a ação em si. Traz uma discussão que tem ganhando certa força de trocar a estátua pelo símbolo da própria Teresa de Benguela, como um símbolo potente de força, de enfrentamento, de organização quilombola a esse processo.
trazem consigo também o debate sobre que monumentos, que histórias e que memória a gente quer preservar daqui para frente. E isso está muito diretamente ligado com essa situação que aconteceu ali na Cinemateca, né, num dos galpões da Cinemateca Brasileira, onde semana passada nós tivemos um incêndio, e um incêndio que não é apenas um incêndio motivado por questões técnicas ou não. O que está por trás da estátua do Borba Gato, do incêndio num dos galpões da Cinemateca Brasileira e também no próprio incêndio do Museu Nacional ali em 2018, é um projeto que fortalece a narrativa, busca fortalecer a narrativa da história dos dominadores e que também, por outro lado, faz um certo apagamento da nossa história quando não faz a preservação, quando não busca recursos, quando sabe que, inclusive, esses espaços, como a Cinemateca, como o Museu Nacional, precisam de constantes manutenções, mas que por negligência, por projeto, por posicionamento, né, justamente busca desqualificar ou não dar o investimento necessário, e assim é com quase toda a cultura no nosso país, né? Não à toa nós tivemos aí alguns avanços, mas ainda temos grandes desafios para os trabalhadores e trabalhadoras da arte e da cultura, para que possam viver e ter suas vidas dignas a partir disso, entendido como trabalho, entendido como uma necessidade, inclusive, do povo brasileiro de ter esses trabalhadores e trabalhadoras sendo respeitados, né, e vivendo dignamente. E esse é um movimento que não acontece, essa movimentação da derrubada de estátuas, ela não acontece só no Brasil. Nós tivemos aí o ano passado derrubadas de estátuas protagonizadas pelo movimento Black Lives Matter, nós tivemos no bojo das manifestações do Chile, da Colômbia, derrubada de estátuas de traficantes de escravos, colonizadores, abusadores, a mesma coisa em alguns países da Europa, como na Bélgica. Então, nós temos todo um contexto de uma memória coletiva que se contrapõe com essa memória de dominação e que vem ganhando certa força. E a criminalização do coletivo Revolução Periférica, ela é uma ameaça, né, para os movimentos, ela é uma ameaça para quem defende a cultura, ela é uma ameaça a essa preservação da memória daqueles que não tiveram o direito, né, de terem suas narrativas ouvidas e preservadas, assim como essas estátuas dos dominadores e dominadoras oficiais, né? Bom, e aí, nesse mesmo contexto, nós temos a própria representação do que é a homenagem da SECOM no Dia do Agricultor. O Dia do Agricultor é uma data criada para enaltecer o agronegócio, criada pelo Ministério da Agricultura para fortalecer esse ramo, em contraste ao Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, ao Dia da Agricultura Familiar e Camponesa e ao Dia de Teresa de Benguela, que é o dia 25 de julho. Então, nós temos ali na mesma semana essas duas datas muito marcantes, né? Por um lado, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, com muita luta, com muita organização, historicamente organizados pelos movimentos do campo, das águas e das florestas, ali nesses meados do 25 de julho, e por outro dia do agricultor, marcado aí pelo agronegócio. E ali, quando a gente vê essa representação de um caçador, que a princípio pode ser interpretado como uma imagem que é comprada na internet ou não comprada, enfim, isso a gente pode aprofundar em outros momentos, mas para nós aquilo que está demarcado claramente é o que o agronegócio sempre foi e nunca quis se vincular. Os jagunços, os latifundiários, grileiros, inclusive, que são parte dessa base do próprio governo. Mas a gente precisa estar muito ligado sobre o que está por trás dessas representações, o que elas significam de fato, e se elas são de fato acidentais ou não.
Acho que isso é uma questão para a gente refletir juntos e juntas, para pensar todas essas representações simbólicas, essas expressões de linguagens. Bom, e aí isso se contrasta, essa imagem da violência, do caçador armado, como o Dia do Agricultor, se contrasta com com o nosso posicionamento enquanto movimentos do campo, que tem buscado nessa pandemia, nessa crise que assola a classe trabalhadora com fome, com miséria, e que nós temos nos posicionado a partir da solidariedade, né? O MST já tem mais de 500 mil toneladas de alimentos doados aí desde a pandemia, não porque é apenas uma ação pontual, mas é porque a gente acredita na solidariedade de classe e é diferente da caridade. Nós queremos a classe trabalhadora, nós queremos garantir condições para que todos e todas possamos organizar a luta e para isso a gente precisa estar bem alimentado. E com isso a gente tem duas lições nesse processo, né, para socializar com o conjunto da classe trabalhadora. Primeiro, que a reforma agrária dá muito certo e produz comida. E o agronegócio não, produz commodity para exportação e não tem essa perspectiva de solidariedade. Por outro, que a nossa solidariedade ela tem um posicionamento muito claro, que é de organizar o povo para a gente sobreviver a esse período, sobreviver à pandemia, ao Covid, ao Bolsonaro e apresentar possibilidades de uma outra sociedade, né? Porque a gente, mesmo nessa escuridão que a gente vem enfrentando, a gente não pode perder de vista a nossa capacidade de cantar os nossos sonhos, de tecer um mundo novo. E falando em tecer um mundo novo, nós temos aí nessa próxima semana, no dia 11 de agosto, o Dia do Estudante, e com isso também a Semana da Juventude. A UNE, diversas organizações de juventude têm essa data marcando, né, o nosso calendário. E nós, enquanto Juventude Sem Terra, vamos iniciar a nossa Jornada Nacional da Juventude Sem Terra, com o lema: a juventude quer viver, derrubar o presidente e ver o povo no poder. Esse lema é um grito de angústia, mas é também um grito de urgência pela vida, de urgência por construir organização popular, para derrubar esse governo e também para construir o novo. Então nós estaremos aí nos nossos territórios fazendo agitação e buscando o poder a partir do povo, o poder popular. Essa é uma construção que é uma tarefa nossa enquanto juventude e que essa semana a gente agita isso para fora como uma forma de contagiar aí a todos e todas com esse sentimento. Bom, compas, por fim, algumas questões muito rápidas, né? Nós tivemos aí o Bolsonaro, que sofreu uma pequena derrota em relação à comissão especial ali da Câmara dos Deputados sobre o voto impresso. Isso, toda derrota, né, ao governo Bolsonaro, mesmo que pequenas e pontuais, são importantes para nós e a gente precisa seguir pressionando para fazer mais derrotas, impor mais derrotas e pressionar, inclusive, para que a gente tenha a abertura do processo de impeachment deste governo genocida. Segunda coisa, bem rápido, é que nós temos aí a variante Delta também avançando e isso nos coloca numa situação que é preciso redobrar os cuidados, continuar no uso da máscara e acelerar, né, pressionar para que a gente tenha a vacinação acelerada. E com isso, compas, a gente encerra esse programa de hoje, agitando aí a nossa juventude para derrubar o presidente, para ver o povo no poder e para seguir organizando força, enfrentamento, resistência, para que a gente queime todas esses fragmentos da história que não querem que o povo seja protagonista e que não querem mostrar que a nossa resistência ela é histórica.